Localização dos pontos em geometria mongiana. Neste primeiro exercício do livro Geometria Descritiva para Arquitetos, Engenheiros e Designers, serão determinadas as localizações dos pontos no espaço projetivo, por meio de projeções cilíndricas ortogonais. Os desenhos serão feitos em perspectiva isométrica simplificada, pela facilidade que o par de esquadros traz para o traçado. Repare que o esquadro de 45 graus deve ser posicionado na folha de modo a oferecer uma linha horizontal, substituindo assim a função da régua T ou da régua paralela. O esquadro de 30 e 60 graus deslizará sobre essa base horizontal de acordo com o tri-eixo ortogonal estabelecido. Os pontos serão determinados por coordenadas numéricas advindas da geometria analítica tridimensional. A interseção entre os planos de projeção horizontal π1 e vertical π2 dá origem à linha de terra. A linha de terra será o eixo X. O eixo Y conterá os pontos de afastamento. E o eixo Z exibirá as alturas, também chamadas em descritiva de cotas. Para que um sistema projetivo esteja completo, são necessários pelo menos 3 elementos: o observador, o ente a ser observado e o plano de projeção. Gaspar Monge adotou que os observadores da geometria descritiva devem ser pontos impróprios. Em outras palavras, o observador O1, por exemplo, é um ponto situado no infinito e suas projeções ortogonais são paralelas entre si. O mesmo se dá com o observador O2, cujas projeções são registradas no plano vertical π2. Ao dizer-se que as projeções são ortogonais, pretende-se definir que as linhas projetantes são sempre perpendiculares ao plano de projeção. Esses dois planos infinitos dividem o espaço em 4 partes, chamadas de diedros ou quadrantes. Consequentemente, um ponto pode estar situado no infinito, como os observadores, no primeiro diedro, no segundo diedro, no terceiro diedro, quarto diedro, no semiplano horizontal anterior, no semiplano horizontal posterior, no semiplano vertical superior, no semiplano vertical inferior e na linha de terra. Como a linha de terra é infinita, a posição da origem, o ponto zero, pode ser posicionada em qualquer lugar. Neste exemplo, ela se localiza mais próxima do lado esquerdo da figura. O ponto A é dado pelas coordenadas 6, 6 e 2, representando respectivamente os pontos A0, A1 e A2. A0 é um ponto situado no eixo X, a linha de terra, e como é positivo, caminha para o lado direito. Se fosse negativo, iria para a esquerda. A1 é a projeção horizontal do ponto A. O número 6 é positivo, o que faz com que o ponto se afaste do plano vertical no primeiro diedro. Se A1 fosse negativo, ele se afastaria do plano vertical no outro sentido. A2 é a projeção vertical do ponto A. O número 2 é positivo, o que faz com que o ponto eleve-se em relação ao plano horizontal. Se A2 fosse negativo, o ponto se tornaria uma cota negativa e iria para baixo. Dito isso, a determinação do ponto A no espaço se dá da seguinte forma. Com o auxílio dos esquadros, é possível determinar a localização do ponto A. O ponto A situa-se no primeiro diedro. Agora é possível encontrar a localização exata do ponto B. B0 distancia-se 3 unidades do ponto zero. B1 não afasta do plano vertical e, portanto, coincide com B0. B2 eleva-se 5 unidades e coincide com o próprio ponto B. O ponto B situa-se no semiplano vertical superior. O ponto C0 fica a 4 unidades da origem. C1 e C2, entretanto, não se afastam de C0, pois o zero é o numeral que representa suas distâncias. É evidente que o ponto C está situado na própria linha de terra. Não é necessário identificar os pontos A0, B0, C0, etc. na linha de terra. Neste vídeo, trata-se de um recurso didático a fim de facilitar a compreensão em alguns casos. Dando prosseguimento,
D0 está em -1 na LT, D1 se afasta negativamente 3 unidades e D2 tem cota de 4 unidades. Ao traçar as coordenadas espaciais, com o auxílio dos esquadros, vê-se que o ponto D está situado no segundo diedro. O ponto E0 coincide com D0. Isso significa que ambos estão em -1 na LT. O afastamento E1 também é negativo, só que em vez de 3 unidades como D1, ele se afasta -4 unidades. Como E2 é 0, ele coincide com E0 na LT e mostra que o ponto não se eleva no espaço. O ponto E coincide com a projeção E1, sendo um dos pontos do semiplano horizontal posterior. O ponto F, que tem a projeção F0 na segunda unidade da LT, tem o afastamento e a cota negativos. A perspectiva mostra que o ponto F situa-se no terceiro diedro. Agora que o sistema está melhor compreendido, é mais fácil posicionar os pontos no tetraedro. O ponto G tem as coordenadas -2 na LT, afastamento nulo, 0, e cota negativa em -5 unidades. G pertence ao semiplano vertical inferior e coincide com a projeção G2. O ponto H tem H0 situado na origem, 0, o afastamento positivo em 6 unidades e a cota negativa em 4 unidades, o que o faz estar no quarto diedro. No próximo exercício, desenharemos os pontos na épora. Bons estudos e até lá!